Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Bionote, o 16º. Nós estamos no quarto da segunda temporada e nós vamos falar hoje sobre biologia e suas profissões. Nós vamos começar uma série, na verdade, né, que vai falar a partir de hoje até setembro sobre várias profissões na área do biólogo. E nós trouxemos aqui pessoas especiais, que é Juliana Clensorge. Bem-vindo mais uma vez ao Bionote. E aí, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui, como sempre. De volta, né? De volta, é. Faltou no último episódio, mas a gente já deu uma advertência, não vai faltar mais, não. E também trouxemos aqui a Bela. E aí, Bela, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Tô com expectativa agora, que é a primeira vez que eu faço uma gravação desse tipo, mas vamos lá. Tô com expectativa bacana. Mas relaxa, respira. E a Bela também aí pode ser... Isabela França, né? Porque a intimidade não deixa eu chamar de Bela, né? Mas a Bela também pode ser nossa co-host aí. Vamos tentar passar ela pra ser nossa co-host. Vamos ver, né? Vamos testar. E hoje nós somos com as duas que são herpetólogas. Nós vamos falar um pouco desse lado dos herpetos e como trabalhar com herpeto. E vai ser bem interessante durante esse processo. Antes de começar a pauta, eu gostaria também de agradecer aqui ao Felipe, que foi nosso co-host durante esse tempo todo. Agora ele tá numa outra linha aí, numa outra batalha. Mas queria agradecer bastante. E também agradecer o Estúdio Nafta, que hoje é a nossa primeira vez que nós estamos gravando com os nossos equipamentos, ó. Bionote crescendo. E nós estamos agora aqui dentro da própria sala da Log. E vai ser muito bom agora que a gente vai ter mais liberdade. E aí queria agradecer também o Estúdio Nafta, que participou de 15 episódios com a gente aí. 14, né? Porque teve o primeiro que não foi lá também. É verdade. Agradecer muito ao Thiago, né? É, o Thiago. Pela disponibilidade toda vez de receber a gente. E agora, de agora em diante, a gente grava aqui dentro, né? É, e aí dá mais possibilidades. Vamos ver, quem sabe aumenta o número de episódios, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a profissão biólogo. Mas antes de falar, eu queria um pouco de apresentar vocês duas. A Ju já é carteirinha, mas eu queria que você falasse um pouco da sua... Lá no primeiro episódio, você falou bastante da sua profissão, falou qual é a sua formação. Só que, pra quem não escutou o primeiro episódio, fala pra gente aí como é a sua história nessa área. Dá um review aqui, né? Isso. Eu sou bióloga, sou formada pela PUC, fiz pós-graduação na UFLA e fiz um mestrado em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre pela UFMG. E há 9 anos estou na frente aqui da Log, buscando sempre trazer novidades para o mercado, para que a gente possa desenvolver nossas pesquisas cada vez melhor. Durante meu período de faculdade, né, eu atuei em algumas áreas que eu já eliminei assim de cara, que eu não gostei. Uma foi a área acadêmica com peixes, foi uma coisa que eu não curti muito fazer, que eu estava trabalhando com reprodução de peixes. Não que eu não ache interessante, mas a forma de trabalhar não foi alguma coisa que me deixou entusiasmada, assim. Aí depois eu tive experiência fazendo mapeamento de unidade de conservação, monitoramento de unidade de conservação no IEF, que foi uma experiência muito legal, né, de trabalhar num órgão estadual, né, com monitoramento de unidade de conservação, mas era um trabalho talvez muito mais para geógrafo do que para biólogo, porque a gente trabalhava muito desenvolvendo mapa, fazendo muita coisa. E aí, depois disso, eu fui pro museu da PUC, e eu sempre gostei de répteis. Uma coisa que eu sempre gostei foi de répteis, especialmente assim de lagartos. Aí eu fui fazer estágio no museu da PUC, dentro da coleção de herpetologia, e daí eu comecei a trabalhar com anfíbios e répteis e segui durante 8 anos fazendo isso. Você se apaixonou pela área? E aí eu fiquei apaixonada, porque o trabalho de campo é uma coisa maravilhosa. A Bela vai falar um pouquinho do que é esse trabalho de campo, trabalhando com anfíbios e répteis, mas eu gostei demais de fazer isso, e aí eu fiquei 8 anos fazendo isso, até que eu tive que parar de ir pro campo em função das questões administrativas aqui do escritório, que não me permitia mais sumir e ficar no mato 20 dias e depois voltar feliz.
Saudade, hein? É. E você, Bela, conta pra gente a sua história. Aproveita que você tá chegando agora no Bionote. Pra quem não sabe, a Isabela França também é esposa do Felipe, né? Então a gente trouxe aí... É uma família de herpetólogos. Mas conta um pouco da sua história pra Como a pessoal. Girininha já, assim, em treinamento, né? Como a girininha em treinamento. Bom, eu entrei na biologia já com o intuito de trabalhar com serpentes, sabe? E aí, logo nos primeiros períodos, assim, da faculdade, eu tive conhecimento do laboratório da PUC. Só um pouquinho. Você entrou já na biologia com a ideia de trabalhar com serpente? Já. Mas já gostava? Já. Ah, desde criança. Assim, nunca tinha tido contato nenhum, mas já tinha fascínio, sabe? Entendi. Desde muito nova. Legal. Essa curiosidade, assim, né? Que é um animal muito místico, né? Traz todo um misticismo, todo um misticismo atrelado à imagem dele. E aí, nos primeiros períodos da faculdade, eu tive conhecimento do laboratório de herpetologia. Eu nem sabia, nem conhecia a palavra herpetologia na época, mas fui buscar. E aí, eu tava... entre o primeiro e o segundo período, eu tava fazendo a faculdade na PUC, né, aqui em Minas. Fui lá conversar com a Luciana, que é a curadora lá da coleção de herpetologia, e não saí mais. Tava lá até outro dia, inclusive, né, esse mês passado eu concluí o mestrado também lá com a Luciana no programa de pós-graduação em biologia de vertebrados, né. Descobri na Herpeto um lado e uma atividade que eu nem sabia mesmo, assim, eu desconheci e apaixonei também. A forma em que o campo ele é conduzido, né? Nunca que eu me vi na vida. Eu fui criada assim, não foi dentro de apartamento, mas como se fosse, né? Como é que é? Recatada e do lar? Como é que é? Recatada e do lar. Fui criada desta forma e de repente eu me vi entrando, fazendo campo noturno. Jamais eu imaginei que eu ia pro mato de noite, mas foi paixão. No assim. meio dos panos, no meio dos negócios. Piano no meio de brejo. Imagina. Imagina. Né, é isso aí, a gente vai falar mais pra frente, né? No primeiro campo. Depois eu conto. Então. Agora de bate-chuva. Jamais. Mas foi a primeira experiência já foi muito prazerosa. Foi inclusive onde eu conheci meu marido. Então já foi. Pacote completo. Foi pacote completo. Pacote completado. E dominou, assim. Criei um hobby junto, né, da profissão. Isso é bem bacana. Eu vejo isso na profissão de biólogo também, que a galera tem a maioria das profissões, né? Vou colocar assim, mas essa é legal porque você tem essa vivência que você vai pra um lugar totalmente diverso do que você tá acostumado a ver dentro de sala de aula, né? E ambientes diferentes, até culturas diferentes, né? Assim, eu nunca fiz trabalho fora do Brasil, mas o regionalismo no Brasil, ele é muito... Ele se distingue demais, né? Então você aprende muito, assim, em contextos diversos mesmo, quando você tá em campo. No Bionote das mulheres da ciência, mesmo mulheres do ano passado, eu lembro das histórias. A Lu, inclusive, que participou do episódio aqui com a gente. Nossa, várias histórias que tem de campo que, enfim, dá 2, 3 Bionotes só de histórias. E a Luciana Nascimento foi a nossa orientadora, né, Bela? Foi. Durante a graduação e você durante também o mestrado, sim. né? Vocês duas formaram juntas? Não. A gente se conheceu nos encontros mesmo do laboratório. Mas nem tivemos tempo juntos durante a graduação, né? Quando eu entrei, quando eu entrei no laboratório, você já tinha formado, né? Foi, né? Foi. Eu formei em 2008? Isso, foi o ano que eu entrei na faculdade. Eu não entrei direto, né? Demorou um semestre aí. Foi isso mesmo. Bom, mas vamos falar então todo esse conceito, toda essa linha de biólogo. Eu queria saber antes, assim, pra vocês dois, hoje vai ser uma entrevista minha pra vocês, né? Porque o convidado, hoje a gente tem um convidado e vocês apoiam nessa situação também, mas eu acho que hoje vai ser mais eu entrevistando vocês pra saber um pouco mais sobre isso. Eu queria saber, assim, eu trabalhei 5 anos aqui na Log, tem muita vivência por isso, assim, mas eu queria saber, o ouvinte também acaba tendo muita vivência, nossos ouvintes, a maioria são biólogos, mas eu queria saber o que a visão de vocês no mercado do Brasil pra essa área. Já que a gente vai fazer uma série, eu queria também pedir pra você dar uma opinião sobre quais áreas que tem, que aí o pessoal vai ter uma noção de quais vão ser a série de quais biólogos que a gente vai trazer aqui, e quais áreas que a gente tem disponível hoje no mercado. Fazer esse programa de introdutório à série também. Então, o mercado, a atuação do profissional biólogo no Brasil, ela é muito, muito ampla, né? Tanto que essa série que a gente vai trazer
de hoje pra frente, ela vai ser de um ramo bem específico, né? Que é o ramo que a gente tá conectado. Mas, pra vocês terem ideia, um biólogo formado, né? No curso de ciências biológicas, porque existe, eu não sei nem se tem mais o curso de ecologia, que eles foram tentando fazer o desmembrando, né? Algumas áreas, pelas ciências biológicas, ser uma área muito ampla, mas assim, o biólogo, ele pode trabalhar em diversas áreas de pesquisa em universidades, tanto na área de zoologia, quanto na área de saúde, quanto na área de botânica, De bioinformática. de bioinformática, de genética, na área ambiental. Então, assim, são diversas áreas de atuação. O profissional também pode trabalhar em indústrias farmacêuticas, zoológico, instituto de pesquisa. Então, assim, são muitas áreas que o biólogo pode trabalhar. Eu falo que, para quem fala que, às vezes, quando você chega e fala que você vai fazer ciências biológicas, todo mundo, a primeira pergunta que vem é: você quer ser professor de escola, né? É o único caminho, né? Parece ser, né? E aí as pessoas talvez só enxerguem esse caminho, mas pelo contrário, a nossa área é muito rica e ela envolve muitos trabalhos, assim, diferentes mesmo. Então, só para citar, assim, né? Quais são as áreas de atuação no geral? Vamos colocar as principais áreas de atuação, né? Olha, o biólogo ele pode trabalhar com gestão ambiental, com toxicologia. Se tiver um biólogo sobre toxicologia... Não, mas o que eu tô falando no geral, né? A gente Sim. vai trazer no nosso episódio e pros demais a nossa área específica, né? Sim. Que é a nossa área, a área ambiental. Ele pode trabalhar com ecoturismo, no turismo ecológico, pode trabalhar com estudos e pesquisas relacionados ao meio ambiente, pode trabalhar com gestão ambiental de bacias hidrográficas, de parques, de efluentes, jardim botânico, paisagismo, jardinagem, controle e licenciamento ambiental, recuperação e reflorestamento de ambientes degradados, bioinformática, engenharia genética, genômica, tecnologia ambiental, melhoramento genético ambiental e animal, reprodução humana assistida, viu, gente? Quem faz FIV, assistida? Quem desenvolve o embrião dentro do laboratório dessas clínicas reprodutivas é o biólogo, tá? Não é o médico só faz o implante do embrião. Isso é interessante, hein? Não sabia disso, não. Quem desenvolve um embrião no laboratório, nas condições perfeitas para ele desenvolver, é o biólogo. Biologia forense, banco de sangue, citopatologia, vigilância sanitária. Então, assim, além de dar aula em escola, né? A área acadêmica que... A gente tem a área acadêmica que você desenvolve pesquisa, mas também você pode tem algumas instituições que não desenvolvem pesquisa e você pode ser professor de universidade, pós-graduação também. Então, assim... É extremamente eclético, né? Você não precisa gostar de mata, você não precisa gostar de laboratório, tem biologia pra todo mundo, né? Exatamente. Que queira fazer biologia. Tanto que na faculdade era muito engraçado, porque o meu grupo era muito eclético. Quem olhava de longe falava assim, como que essas pessoas estão conversando? Porque quando todo mundo fala sobre biólogo, todo mundo acha que, tipo assim, é um tilelê, né? Com barbudo sujo, né? Todo mundo acha que é um hippie sujo, um biólogo. É mais ou menos o estereótipo que as pessoas criam na cabeça. Aí na faculdade era assim, era uma colega minha de faculdade que era super patricinha. Eu que era mais hippie. Uma outra que era metaleira. Uma outra que era bem alternativa, tipo, parecia que fazia comunicação social. Sabe? Então, assim, era bem variado o grupo, assim, vários perfis. E realmente, cada uma gostava de uma coisa diferente. E cada uma, quando saiu da faculdade, acabou fazendo o que gostava na faculdade de áreas completamente distintas, assim. Então, é um mercado muito amplo e que, assim, gente, basta... Se é o que você gosta de fazer, se alguma dessas áreas é algo que você gosta, assim... Mas não tem o que não fazer. Exatamente. Então, não precisa. Se você gosta, se você não sabe o que fazer, faça biologia, que durante o processo você vai entender, que você vai achar alguma coisa pra fazer. Mas, assim, a carga de estudo, né, durante a faculdade, ela é pesada. Então, assim... Claro. O não gostar de biologia também aí não é uma opção, né? Porque é muito detalhe, você vai estudar amo animal,
normal, mas você não vai deixar de fazer a micro, não vai deixar de fazer anatomia, direito ambiental, isso tudo entra, né? Então, até o fato de ser muito, muito amplo, né, acaba que você tem que ter uma disposição maior para conhecimentos diversos também, né? Imagina. Que eu acho muito bom, mas não é para todo mundo também, né? Eu fico imaginando, assim, eu achava que a minha área, que é a área de tecnologia, era diversa, mas a minha área não chega nem aos pés. A biologia é infinitamente mais diversa do que todas elas. Se você quiser fazer biologia para trabalhar com tecnologia, bioinformática... Eu vi aí, você falou uma aí, que eu falei, essa aí que é a minha. Eu tenho uma colega que é fascinada, assim. Bioinformática, tá no pós-doutorado agora em bioinformática e tá indo muito bem. Nanotecnologia... com banco de dados, de genética, eu não sei, não é minha área, eu não sei específico, né, mas assim, ela tá dando show aí. Um dos caras que a gente quer um dia, quem sabe trazer o Átila, né, que é o do Nerdcast. O Átila, ele é esse cara, né. Ele tem total relação com essa área, assim, diretamente mesmo. Bom, mas aí, aproveitando que vocês estão lembrando aí da época de universidade, isso é uma coisa muito discutida, eu acho que em vários cursos, né? E aqui na biologia vai ser diferente. Licenciatura, bacharelado, qual que é a opção? Eu acho que licenciatura, me corrija se eu estiver errado, licenciatura eu já consigo atuar como biólogo no campo, né? Ou não? Não, é o contrário. É o contrário? Eu consigo eu consigo ir dar aula, mas não ir pro campo. Isso. A licenciatura te permite só dar aula. Uhum. Não te permite atuar como biólogo bacharel, que é a execução de várias atividades que a gente já citou aqui. Sim. Então, quem escolhe a opção do curso somente de licenciatura é somente para dar aula mesmo. A diferença tá em anos? Desculpa se eu estiver errado, porque eu não sei mesmo. Alguns semestres que você faz, algumas matérias que você faz que diferenciam, sabe? Isso. E aí, quando você é bacharel, aí você tem essa possibilidade de dar aula em cursos técnicos, né? Ou universidades, já na sua área de atuação, né? Entendi. Existem cursos que são de licenciatura e bacharelado junto, que no mesmo, né, na mesma grade a gente vê as disciplinas de bacharel e de licenciatura, porque as disciplinas de licenciatura elas são bem específicas para lecionar mesmo. Existem cursos que são somente de licenciatura. Por exemplo, da UFMG, o curso noturno da UFMG é só licenciatura. Não dá pra, mas aí você pode pegar no final você viu que não é a sua, você puxa umas matérias e completa a carga. E complementa. Isso que eu imaginei, porque as mesmas matérias até um certo ponto, provavelmente, porque se você vai dar aula, você tem que entender. 80% do curso é parecido, é a mesma coisa. Deve tirar, assim, eu tô só supondo, deve tirar as práticas, as coisas mais práticas, as coisas mais... Até que não, porque usa-se muito do que você aprende em aulas práticas na universidade, você acaba usando, pode aplicar em laboratório, em escola, então é mais a parte de gestão ambiental mesmo, que não precisa dessa área, né, para licenciatura. Eu não sei se tem diferença na carga das zoologias, você sabe, Ju? É reduzida, né? Reduzida, né? Imagina. Na licenciatura a zoologia é reduzida, a ecologia também é reduzida. Eu não sei exatas diferenças porque o meu curso é junto, né? O da Ju também, né? Foi junto, então eu não sei como que é o curso só da licenciatura, não, mas eu imagino que tem umas reduções de carga, assim, mas não sei certinho de falar. Exato. Agora sim, se você me perguntar qual que seria a melhor opção... Depende do que você vai fazer, do que você quer fazer. Eu sempre sugiro perfil, assim, né? Faça o curso que te dê as duas opções, porque aí você vai escolher, entendeu? Você vai conseguir experimentar de tudo e você vai escolher. Se você tiver só o perfil de dar aula, ótimo, você só dá aula. Você vai poder fazer isso. Agora não quero dar aula, quero atuar, né, no mercado e tudo mais. Ótimo, você também vai poder atuar, entendeu? Então... E eu tenho uma visão assim, até trabalhei como professora, né, no ensino médio, e eu percebo muito isso, assim, já era claro pra mim na minha época de faculdade, e depois que eu fui dar aula ficou mais claro. A gente ainda é muito imaturo quando a gente faz a escolha de uma universidade aqui, então isso pode mudar o tempo inteiro, né? Quando você faz a opção pros dois, pelo menos é igual a Ju falou, você tem esses dois caminhos. A gente tem colegas que eram alucinados pelo trabalho em campo, e no primeiro trabalho em campo desistiu, não
não quis fazer nunca mais. Então, assim, pelo menos você não precisa desistir completamente da sua área, né? Você só vai direcionar para uma outra especialidade, né? Eu acho que a melhor opção é sempre essa mesmo. Você ter você abrir cada vez mais seu leque, não o contrário, né? E é um ano a mais, né? Deve ser um ano e meio a mais do bacharelado. Se eu não me engano, eu acho que licenciatura... Então, o que aumenta é um semestre mais as horas de estágio, né? As horas, é isso. Porque não, a minha foi com ênfase em gestão ambiental. Então eu sei que eu fiz 9 semestres. Foram 4 anos e meio. E o curso de licenciatura e bacharelado eram 4 anos. Isso. Mas eu não sei se o de licenciatura só tem semestre a menos. Eu acho que não, acho que são 4 anos também. São 4. São 4 anos também? Uhum. 8 semestres. É melhor fazer bacharelado. Mais algumas matérias e faz os 2 juntos. Você já sofreu ali muito pra poder, no final, você não ter opção, sabe? Não é? Vai lá, termina, faz o curso de opção, então procure saber no vestibular se é só licenciatura, ou faz o bacharelado que essas opções vão ficar muito mais abertas e muito mais... abre suas possibilidades, né? Com certeza. Agora, tudo que a gente vai falando aqui, vai falando sobre essa parte de educação, mas vamos da realidade, né? Que é muito bonito, né? Na prática, é tudo legal. E como é que funciona esse mercado de consultoria ambiental? A gente teve um episódio inteiro falando sobre licenciamento ambiental, né? Lá no primeiro episódio. Foi bem legal. Não, foi no episódio 13. Primeiro episódio da segunda temporada, né? É o Léo, né? O Léo teve aí com a gente, foi bem legal, assim. Esclareceu muita coisa, da qual às vezes a gente trabalha com isso e nem imagina, né? Que são parte burocrática, documentação, essas coisas mais chatas, mas necessárias, muito né? amplo, né? Necessárias, extremamente necessárias, mas que são realmente mais burocráticas, e normalmente o biólogo ele não tem muito interesse, né? Pelo fato da característica mesmo, de gostar da prática, né? E foi bem legal. Mas esse mercado de consultoria ambiental, a gente vai falar um pouco da área do herpeto, mas o mercado todo, toda essa consultoria ambiental, como é que é o biólogo para isso, como é que tá hoje, depois que a gente teve, inclusive, um episódio muito bom que foi passado sobre a queda das barragens, né? Sobre tudo isso, como é que envolve, porque tudo isso envolve muito essa área, né? Como é que tá esse mercado de consultor ambiental hoje no Brasil, da qual é uma das práticas que a gente quase 30%, 40% dessas profissões que você acabou de citar antes, dessas linhas que a gente pode ir como biólogo, né? Vai acabar nessa consultoria ambiental de uma certa forma, porque as áreas se completam, interligam ali, né, no final. Como funciona hoje, pela visão de vocês, principalmente vocês que estão trabalhando há muitos anos nessa área? O mercado de consultoria ambiental, ele é um mercado dentro de todas as possibilidades, né, que o biólogo pode trabalhar. Ele é um mercado bem específico e ele requer muitos conhecimentos específicos para você ter uma boa atuação. Então, o biólogo que ele decide ser um consultor ambiental, que decide trabalhar nessa questão da gestão ambiental dentro de projetos que você desenvolve o licenciamento, e você tem todas as etapas do licenciamento, que são as etapas que você precisa fazer a avaliação dos impactos ambientais do empreendimento que vai chegar naquele local. Então, assim, essa área, essa micro-área, né, dentro da biologia, a gente pode falar assim, porque são várias opções. Apesar disso, ela não é uma micro-área, né? É uma área gigante, né? Quase. Exatamente. Mas da consultoria ambiental você tem outras N áreas, né? Exatamente. Só que assim, dentro dessa ampla atuação do biólogo no mercado, acaba que é só um bracinho, né? A área da consultoria ambiental, ela é um braço só. É um filo. Ela é bem específica mesmo, do mesmo jeito que alguém que trabalha com a microbiologia de cerveja. É uma área bem específica, só que na hora que você trabalha com microbiologia de cerveja, você tem uma especialização imensa e um ramo gigante de atuação dentro dessa área, né? Sim. A Lela muito bem falou quando a gente entrevistou ela no episódio que a gente falou sobre a biologia da cerveja, né? É verdade. Então, assim, são muitas atuações, né? E o mercado de consultoria ambiental, ele é um mercado que exige uma especialização para o desenvolvimento da atividade e você trabalha atuante dentro de um processo que é muito complexo, que é o processo de avaliação de impacto ambiental.
Porque o processo de avaliação de impacto ambiental não envolve só a posição do biólogo, né? Envolve vários outros profissionais, como a gente mencionou também no episódio do licenciamento ambiental. Né? Você lida com praticamente de 20 a 30 profissionais distintos, de áreas distintas dentro de um licenciamento, porque você trabalha o licenciamento é dividido em 3 áreas. Quando você vai trabalhar com licenciamento ambiental, você trabalha com o socioeconômico, que o biólogo não está envolvido no socioeconômico. Você tem o físico, que o biólogo também não está envolvido no meio físico. E você tem o meio biótico, que é onde o biólogo está envolvido, que é a área, o meio biótico já diz que é a área onde envolve vida animal. E vai das especialidades desde quem trabalha com água, com microinvertebrados aquáticos, até quem trabalha com mamíferos de grande porte, passando por todos os grupos. E flora, né? E flora ainda. Não tem flora. Exatamente. Então, assim, são várias áreas distintas e dentro dessa questão tão complexa que é um licenciamento, a gente é ainda um nicho dentro do licenciamento. Então, assim, o mercado de consultor ambiental, ele tem muita oportunidade. Porque o Brasil cresce o tempo inteiro. A gente tem obras de desenvolvimento o tempo inteiro. E a gente tem uma legislação específica, uma legislação ambiental específica, que exige do empreendedor, a cada vez que ele desenvolve um novo empreendimento, de que ele avalie os impactos, que ele mensure esses impactos que vão causar, né, na sociedade, na natureza, em relação ao que vai ser desenvolvido ali. Só aproveitando o gancho que a gente falou da questão da legislação, então é muito importante que esse biólogo que trabalhe com a consultoria ambiental tenha esse conhecimento da legislação ambiental, e falando um pouquinho, né, do mercado, ele vai acompanhar a economia do país. Assim como a maioria das profissões, né? Então, quando a gente tem um desenvolvimento muito grande de novos empreendimentos, ampliação de empreendimentos, o mercado pipoca oportunidade. Mas quando a gente tem uma queda, igual foi, né, em 2014, 2015, que a economia deu uma balançada, aí a gente viu muito biólogo, consultor ambiental, assim, buscando oportunidade mesmo. Então, ele acompanha direitinho esse desenvolvimento econômico, a flutuação econômica do país é diretamente associada completamente, até porque nosso país tem uma característica de ter da área civil, né, de construção, então isso. A economia vai girar em torno disso. Mineração, aqui em Minas mesmo, né, a economia é muito, muito direcionada para extração mineral e a nossa atuação é muito atrelada também, né, aqui em Minas Gerais pelo menos, a esses empreendimentos. Então acompanha, agora que deu uma estabilizada, a gente percebe que também, né, a gente, no grupo de biólogos, a gente vai conversando e vai vendo que tá todo mundo já conseguindo novamente uma estabilidade, sabe, assim, em emprego, financeiramente falando também, né? A gente teve em 2014, 2013, 14, 15, acompanhamos aqui pela Log aqui, muita empresa quebrando, né, muita empresa diminuindo, fechando, portas, sim. Por falta de contrato, né? Até porque a gente falta de contrato, falta de cumprimento de contrato também. Teve muita empresa que tomou cano, né? Enfim, isso. E muitos biólogos acabaram tomando cano por causa dessas situações, né? Reduzindo carga de trabalho inesperadamente. Isso. O que a gente vê é que a pessoa que está atuante ali, que gosta, que procura se reinventar e se reciclar, né? São os profissionais que conseguiram se manter. Então, assim, imagino que não diferencia mesmo de outras áreas, não. Aquele profissional mais bem qualificado, ele não vai ter muito problema com desemprego, com o mercado. Na verdade, eu não diria nem qualificado, né? Às vezes a pessoa é muito qualificada no sentido educacional, mas a oportunidade, ela, quando a coisa fica escassa em qualquer área, qualquer situação, algumas coisas vão ficar como relevância, independente de qual seja a sua qualificação. Sim, seja sua busca, seja a sua proatividade, seja a sua criatividade, enfim. Tanto que teve muita gente que virou empreendedor, teve muita gente que... Sim. Nós temos casos, eu vejo canais de YouTube aparecendo, tentando usar nova tecnologia. A gente foi dar curso, qualificado foi dar curso, né? Pra qualificar novos profissionais. Apesar que eu acho que é muito pouco explorado, eu falo isso pra desde sempre, dando uma área diferente, apontando isso pros ouvintes, que eu acho a área de biologia ela é muito pouco explorada nessa situação de empreendedorismo, de
inovação, que as outras áreas estão correndo, ela tem no seu ramo. Eu tô dizendo na situação de pegar aquilo ali e mostrar, fazer empreender com aquilo, né? É tanto que as pessoas que percebem isso, né, elas se destacam de alguma forma, né? Elas vão desenvolver algum produto em cima disso e acaba se destacando. Realmente, a área, essa gestão da profissão mesmo, a gente acaba que a biologia fica um pouco defasada, né, gente? Exatamente. E aí, discutindo novamente... Tá um pouquinho pré-histórico. Eu acho que nem é pré-histórico, mas é muito acadêmico, sabe? E nós temos essa relação com a academia... Muito conhecimento sem levar esse conhecimento pro mercado. E nós temos uma situação acadêmica no Brasil, as profissões que ficam muito dentro da academia, infelizmente a cultura que vem da academia, ela é uma cultura da qual não pode sair dali, sabe? Vai fazer paper, vai escrever, mas falta um pouco de ação com aquilo. Nós tivemos o caso da Lela, por exemplo, que veio aqui, que foi absurdo, sabe? Ela criou uma levedura... Ela desenvolveu uma cerveja a partir de uma levedura brasileira e o desenvolvimento da cerveja em escala industrial. Então, ou seja, ela saiu da academia e levou para a indústria, né? Para que o produto do meio acadêmico chegou para a sociedade. Mas aí ela não consegue produzir. A gente perguntou para ela, e aí, Lela, você vai produzir sua cerveja? Ela falou assim, eu adoraria, mas a universidade não deixa. A patente tá atrelada a ela e a universidade não deixa. Então, assim, e ela tá onde agora, sabe? Não é uma pessoa qualquer. É uma brasileira que fez um trabalho aqui fantástico. Hoje ela é muito respeitada mundialmente, sabe? Ela é juíza mundial de cerveja. Ela é nessa área. E a UFMG simplesmente fecha a porta e fala, velho, beleza, nós não vamos deixar você produzir. Qual que é a probabilidade de uma pessoa dessa igual a ela, com todo o know-how que ela tem, etc., criar uma cerveja que poderia estar sendo exportada e a universidade ganhando dinheiro em cima de royalties de patente, entendeu? Sem depender só de imposto, né? Gerando sua própria renda, né? Que é o que muita universidade, e a gente gosta de falar, né? Gosta de comparar, querendo falar e colocar, que é um problema da área da academia em geral. Gente, eu tô falando da biologia, que a gente tá apontado aqui biologia, mas eu tenho N fatores aqui, né, relacionados à minha área, por exemplo, que é de tecnologia, que acontece a mesma coisa. A academia fecha a porta, fica brava, sabe? Os professores. Enfim, isso é uma cultura da qual a gente tem que mudar. Tem muito movimento pra fazer pra mudar, mas eu acho legal a gente bater nessa tecla, assim, você vai pra área da academia, gente, pode fazer mestrado, doutorado, pós-doc, fazer o que vocês quiserem. Mas devolver isso pra sociedade, né? Sim. A gente vê, assim, tanto os dois casos, né? Gente que produz e quer que isso chegue pro grande público e é barrado. E a gente vê também gente que desenvolve pesquisas lindas, sensacionais, mas que publica ali numa revista extremamente técnica, que vai ter uma abrangência desse grande público muito restrita. E tá bom, pra ela ali tá ótimo, né? Sim, acabou, né? Ok. Eu acho que eu já falei aqui no Bionote alguma vez, mas no final do ano retrasado a gente participou do Bio Startup Lab, que é uma iniciativa super legal da Biominas aqui no BH, que a ideia dele é pegar áreas da ciência da vida, porque é a área que tem esse problema, tentar tirar as pessoas da academia e trazer elas virarem empreendedores. Essa é a movimento deles. Eu vejo, até hoje, depois de ter participado, eles estão agora abertos. Quem tem uma ideia de hard science, gente, chega aí que a gente vai conseguir tentar fazer vocês virarem algo que vai dar no mercado. E quando eu lembro direitinho que uma das impressões que eu tive foi muito legal, foi quando eu entrei na sala. Eu já tinha participado de vários projetos desses de startup e tal, por causa da minha área, que é isso, né, praticamente. E aí, na hora que eu cheguei lá na sala, quando o pessoal começou a falar do que estava fazendo, os projetos, porque eram pessoas extremamente qualificadas, academicamente, né, e profissionalmente também. Na hora que eu cheguei lá, terminou todo mundo de falar, eu falei, velho, se tudo isso aqui der certo, o mundo fica melhor, sabe? Tá só projetos fantásticos, só projeto todo mundo ganha, lindo. Né? Eu falei, tem que dar tudo certo. Era uma competição, a gente participou do processo que é competitivo, que tem que ser mesmo. Mas era assim, eu fiquei maravilhado com aquilo. Era só projeto lindo, maravilhoso e só pesquisa legal. Aí, depois de 2 anos, né? Na verdade, 1 ano e meio. Você tem 3 ou 4 daqueles projetos que eu vejo, que eu acompanho, que estão dando certo, é muito, sabe? Então as pessoas voltaram pra academia de novo, continuaram as pesquisas deles, sabe? Desistiram dessa parte.
enfim, é uma situação que nós vamos ter que vencer isso aí na academia de uma certa forma, e isso é só batendo na tecla sempre. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui, principalmente pro ouvinte, que provavelmente é um biólogo que tá estudando, ou tá fazendo mestrado, ou tá fazendo doutorado, tá estudando, que eu digo, tá formando ainda, né, tá na formação de biologia, mas para poder se atentar a isso, ficar pronto para isso, porque esse mercado novo, tanto a consultoria quanto outras áreas vão exigir isso, né? Exatamente. Inclusive, assim, a gente bate... É importante a gente ressaltar essa questão acadêmica dentro desse mercado de consultoria ambiental, porque o que acontece? O consultor, quando ele pode trabalhar como autônomo, ele pode trabalhar dentro de uma empresa, né? Sim. Dentro de uma empresa, muito provavelmente ele vai ter muito mais questões burocráticas para ele poder abordar. E como consultor, ele vai ser aquele biólogo que vai para o campo mesmo fazer a coleta base de dados, que eu falo que é o ouro, porque escrever bem um relatório, como que é o processo, né? Você vai para o campo, você extrai aquelas informações daquele local que você visitou, que você fez toda uma metodologia para você conseguir saber quais espécies tem ali. E aí você pega esses dados, você precisa identificar essas espécies corretamente para que você consiga, exatamente, e para que você consiga ter esses dados e elaborar um relatório, de fato conseguir mensurar quais animais existem ali, para que você consiga entender como que o impacto daquele empreendimento vai atuar naquelas espécies que estão ali presentes. Então, assim, a dinâmica do biólogo de campo, do biólogo que vai para o campo coletar esses dados, é diferente do biólogo que está dentro do escritório, que é o que provavelmente vai coordenar uma equipe, que vai consolidar os relatórios, né? Esse biólogo que consolida os relatórios, ele tem uma boa escrita, sim, né? Ele tem um bom desenvolvimento. Né? Exatamente. Só que qual que é a parte mais importante desse processo? A parte mais importante do processo é a coleta de dados. Se eu tenho uma coleta... É a base. Se eu tenho uma coleta de dados ruim, se eu tenho uma identificação errada de espécies... Acabou. Você compromete todo o processo, né? Exatamente. E assim, para que me serve uma avaliação de impacto, sendo que a minha base de dados não me traz a realidade daquele local, né? Não faz sentido, né? E aí, a área acadêmica, ela entra muito importante nessa fase, porque como que é o processo, né? Eu acho que a gente já pode até entrar um pouquinho, assim, da nossa área de anfíbios e répteis, né? A gente tem uma licença, né, de coleta, uma autorização que é expedida pelo IBAMA, para a gente poder coletar os exemplares que estão naquele local onde a gente vai trabalhar. A gente coleta esses bichos e a gente precisa fazer a identificação desses bichos. E esses bichos que a gente coleta, eles vão para onde? Eles vão para um museu. Eles vão para uma coleção dentro do museu, que o museu ele tem tanto a área de exposição para os visitantes, quanto a área da pesquisa científica mesmo, que são as coleções onde os materiais são depositados, os testemunhos, os materiais biológicos que a gente coleta. Para quem não sabe, é para que outros pesquisadores utilizam, né? E exatamente. Então, assim, quando a gente leva as espécies que a gente coletou, eu coletei, vamos supor, 15 espécies de sapo, tenho umas 5 espécies de serpente e 10 de lagarto, por exemplo. Esses animais que eu coletei, que a gente teve que fixar tudo direitinho, a gente leva para a coleção do museu e a gente deposita ali. Aquele material testemunho, ele é uma prova de que aquela espécie existiu naquele determinado período de tempo naquele local. Isso é dado para uma variedade imensa também de pesquisas, né? Se não fosse essa coleção científica, a gente não saberia o que Darwin coletou no período que boa colocação. Ele chegou nas Américas e conseguiu fazer a conclusão, né, fechamento da origem das espécies. Tem espécimes que foram coletados por Darwin que estão lá em Londres, até hoje. Inclusive espécies que foram coletadas por Darwin que a gente perdeu no Museu Nacional. Exatamente. Então, assim, qual que é a importância do meio acadêmico nisso, né? A gente deposita esses materiais no museu e dentro do museu você tem um curador. Você tem um curador que ele é especializado num grupo de espécies. E você, enquanto biólogo autônomo, durante a faculdade, você descobriu que você gosta de trabalhar com anfíbios. Mas quando você vai para o campo, você trabalha com anfíbios e répteis. Então, você não tem muito know-how para poder identificar certas espécies de serpente, por exemplo. Quem é que vai te ajudar nisso? Você tem que procurar um especialista.
ou você faz a identificação errada, que é, não estamos cogitando essa parte, né? Mas que acontece bastante. Né? Uhum. Que é o que a gente vê que é o normal, isso a identificação aí é triste. errada, e que é o mais triste, ou você procura um especialista pra te ajudar, entendeu? E nessa cadeia, o especialista não ganha. O acadêmico que tem o conhecimento específico e que te ajudou lá, às vezes você tem essa quantidade lá, 30 espécies que você tem para identificar, 7, 8 espécies você não sabe identificar, você não conseguiu chegar na identificação. Você procura os livros, você procura as chaves taxonômicas, você faz o comparativo das espécies dentro do museu, mas você não conseguiu bater o martelo e ter certeza de que aquela espécie você consegue identificar exatamente gênero e nome específico, entendeu? Aí o que você busca? Você busca um especialista. A famosa ajudinha, né? Pra poder te ajudar. Tá dentro dos museus, das universidades, sim. Entendeu? E por que essas pessoas, elas não estão dentro desse processo? Não faz sentido, né? Já que você precisa acioná-las, né? Entendeu? Por que não a gente lidar com especialistas acadêmicos nesse processo pra gente ter uma base de dados sólida, confiável, pra que de fato a gente entenda mesmo o que é que tá sendo impactado naquele local. Faz todo sentido. Eu acho que dentre todas as questões, né, que estão envolvidas nisso, envolve muito o ego do profissional que está sendo contratado também, que falta, porque quem tá planejando toda essa gestão, né, do empreendimento ali, toda essa gestão da área de meio ambiente, desse empreendimento, ele não sabe as capacidades de cada profissional e as limitações de cada área. Então eu acho que falta a gente mesmo, assim, acho que a gente tem essa obrigação de falar, né? Olha, eu tenho as minhas limitações, eu tenho X espécies no meu grupo, eu não conheço de cor todas as espécies, e aí você pode reservar uma porcentagem aí dessa verba, né? Dessa verba para mandar para uma pessoa que é muito mais capacitada, assim, que tem essa condição, né? Muitas vezes o curador daqui de Minas não tem conhecimento de uma espécie que você pegou lá no Amazonas, então às vezes você tem que mandar para uma coleção de lá. Normalmente, assim, desculpa se eu estiver errada, mas eu não vejo muito isso acontecendo com uma verba destinada para isso, né? Dentro dos projetos. Eu tenho, assim, faz total sentido. Só colocando uma realidade, a gente brinca com isso e tal, mas colocando na realidade, não, falando sério, só o tanto de área que a biologia pode ter dentro de um contexto de um curso só. Você já vê, com isso tudo, essa informação, você já vê que não tem, é impossível que uma pessoa saiba tudo. Aí voltando agora para o que a gente tá falando aqui, que é bem a parte de fauna, que é essa identificação de espécie, que é igual a gente brincou, é uma migalha de pão perto de todo o contexto geral da biologia, e já é difícil, porque não tem como você saber todas as espécies, todo o processo de tudo aquilo que tem ali, de todo jeito, é infinito. Sem contar as espécies que estão sendo descritas nesse momento, as espécies que estão sendo coletadas a primeira vez em campo neste momento. Então, assim, a gente tem a biologia, ela não é exata, né? Ela tem ciclo constante, renovação constante. Não tem como. A última vez que eu tive esse contato maior, que eu estava como estagiária lá na coleção, né? Que eu via isso acontecendo, acompanhando a dinâmica do processo em tempo real, né, vamos dizer assim, já tem 5 anos. Agora que eu voltei para fazer o mestrado, era um outro cenário, porque eu fiz uma pausa, né, para maternidade, fiquei 3 anos sem contato. Quando eu voltei, eram outras espécies, outros grupos, as espécies tinham sido renomeadas, sabe? Acho que não vou falar que é impossível, mas é muito difícil você acompanhar essa dinâmica toda e ter o conhecimento amplo de todas as espécies, né? Eu vou ser um pouco audacioso. É impossível. Eu vou falar assim porque, por mais e você tem que ter a humildade de reconhecer de que você precisa de auxílio, né? Pra fazer o melhor trabalho, né? E cabe a gente, né, dar esse retorno, né? Pra quem tá contratando, sabe? Se todo mundo fizer isso, acho que as pessoas começam a entender, né? A importância desse... Com certeza. Mas aí, eu tenho certeza que alguns ouvintes estão do outro lado aí ouvindo a gente falar, mas isso não é realidade, não é assim, quando o boleto bate ali no bolso, você tem que aceitar algumas coisas das quais você não se orgulha. Mas assim, eu acho que cada passo é um passo de cada vez. Esse é o caminho acho que nem a perfeição tem
muita coisa pra mudar. Esse aí é o caminho certo, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. É o caminho do correto a se fazer, né? Do correto. Então, se não existe uma verba, hoje já eu tenho certeza que tem uma rede de pessoas ali que entendem como é que funciona no início, vai tentando colocar. O caminho faça a identificação correta. Ponto. Algumas pessoas vão seja responsável, né? Vai atrás de profissionais que possam te ajudar. Alguém vai te ajudar a fazer a identificação ali. E futuramente as empresas, as pessoas que estão envolvendo, você um dia pode chegar ali em cima, na hora de negociar, ter um valor para isso, sim. E aí é o passo, é o caminho. Vamos optar pelo certo antes, que é identificar certo, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que oferecer, é fazer o trabalho correto, né? Ainda mais assim, muitas vezes a gente passa por situações, né, Bela, de que a gente não sabe qual que é a espécie mesmo. Sim. É uma espécie que ainda não foi descrita. Isso daí, e tem as famosas espécies crípticas, né? Que, assim, tem toda a característica de um grupo, mas você não sabe ali se é fulano ou ciclano. E se não fizer... muitas vezes, até a genética mesmo, ela é muito sutil. A diferença genética é muito sutil. Então, às vezes, você tem que recorrer a estudos de DNA ali daquela espécie, muitas vezes ele vai te trazer uma resposta assim também, que se você não entende daquilo ali, de como faz aquele processo, se você não tem um profissional para te auxiliar nisso, você não vai conseguir bater o martelo, né? Que seria, e quanto isso é sério, né? E quanto isso é difícil também, não digo... É muito complexo. É complexo e difícil, né? Exatamente. Então, mas agora colocando na área que vocês trabalham mesmo, eu quero ser um consultor ambiental, eu quero ser herpetólogo. Vou falar dessa forma, já que a gente está querendo focar, porque a gente até agora não falou de ser um herpetólogo, né? Então eu queria trazer mais para essa pauta mais focada. Eu quero ser um herpetólogo, eu quero trabalhar com isso, e com isso eu vou para consultoria ambiental. Quais são esses caminhos aí que a gente tem? O que vocês que passaram por ele, o que vocês têm a dizer sobre esse caminho traçado? Bom, voltando só um pouquinho aqui, eu acho que é importante a gente falar assim, quais são os grupos, né, do meio biótico dentro dessa parte de ser um consultor ambiental, né? Quais são os grupos que você pode trabalhar? Então, você pode trabalhar com flora, se você gosta de botânica, de identificar. E eu não sei, mas eu imagino que dentro de flora tem algumas subdivisões aí também, mas eu desconheço. Das formas, desculpa, né? Inclusive. Realmente é uma área também que eu não sou muito... eu sou ignorante na área de botânica. Você pode escolher trabalhar com límino, que é a parte biótica da água, que é a parte dos microinvertebrados presentes na água. Você pode trabalhar com invertebrados no geral. Você pode trabalhar com peixes. Você pode trabalhar com aves. Você pode trabalhar com répteis e anfíbios. Gente, isso é consultoria, viu? Na parte de fauna. E a cada grupo cada macaco no seu galho mesmo, né? Cada grupo é especializado em cada um desses temas que eu tô falando. E você pode trabalhar com mamíferos e mamíferos terrestres, mamíferos voadores e mamíferos aquáticos. E porte, né? E aí dentro dos mamíferos terrestres você tem os mamíferos de médio e grande porte. Então assim, são muitos grupos. Então, olha, eu quero ser um consultor, eu tô na faculdade, ou então às vezes também eu acabei de formar, eu quero entrar para esse mercado de consultoria ambiental, mas não tenho experiência, o que eu faço? Se você ainda está na faculdade, busque sempre acompanhar os trabalhos de consultoria. Faça estágios com a maior possibilidade de áreas que você puder dentro desses grupos, para que você realmente identifique qual grupo que você gosta mais, qual que você vai escolher trabalhar. Experimentar, né? Tem que experimentar, você tem que saber, porque a dinâmica de campo de cada grupo, a gente vai ver nesse episódio e nos próximos, como que a dinâmica é muito diferente de um grupo pro outro. Então, às vezes você vai achar uma dinâmica de campo legal e uma outra não. Faz sentido. Então, às vezes você acha passarinho lindo, maravilhoso, mas você não vai acordar jamais na sua vida 4 horas da manhã. Então, não é pra você, né? Exatamente. Faz sentido. Então, assim... não é para mim. Então, busque ter assim, uma experiência vasta para que você encontre um grupo que você se identifique com ele, para você trabalhar, e se torne um bom especialista nesse grupo. A partir do momento que você escolher o grupo que você quer trabalhar, faça estágios de consultoria cada vez mais, se apoie em pesquisadores que trabalham com esse grupo, faça estágios em coleções científicas para que você consiga entender o processo de identificação de espécies, como que é importante
importante a importância das coleções científicas. E daí você se torna um bom profissional especializado num grupo que você gosta. É um caminho longo, difícil, mas faz todo sentido. Isso. Busque cursos também fora isso tudo. Durante a faculdade não te dá essa opção. A faculdade vai te dar, como são muitas áreas, ela vai te dar um pouco de cada área. Então, a busca é sua, fora desse contexto universitário, de que você adquira a sua experiência para você identificar aquilo que de fato você quer trabalhar. E buscar o conhecimento das leis ambientais é muito importante, para que você entenda, dentro de cada processo de licenciamento, qual que é a importância de cada etapa e em que etapa você está, né? Dependendo do trabalho que você for contratado para desenvolver. Eu ia falar, só que você mencionou, né, de fazer curso fora da faculdade, e muitas vezes nem dá também. Então, assim, isso também não é um empecilho, né? Eu mesma era quebrada na minha época de faculdade, imagino que é a realidade da maioria dos universitários, mas eu dava meus pulos, eu pentelhava, gente, ali, ó, por favor, me leva como estagiária, eu quero aprender com você, e você vai criando conhecimento em cima disso. Às vezes você aprende, você não pode fazer ali o curso de manejo de serpente, mas você vai pra campo com uma pessoa que tem esse domínio e tá disponível de te ensinar essa técnica. Então basta não, né, mas muito é da boa vontade também, sabe? A gente interesse de aprender, né? Lógico, a gente tem essa mania de criar impedimento pra tudo, né? Mas a boa vontade aí nesse sentido conta muito também. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer estágio de consultoria, enquanto eu tava na faculdade, eu tive que trancar a disciplina, porque eu tinha disciplina que era uma vez na semana só, e se eu faltasse, se eu tive a oportunidade de ir pra estágio, de ficar 20 dias fora, eu ia tomar pau na disciplina. Então, o que eu fiz? Tranquei. Falei, tranca e faça aula depois. Faz então, sentido assim, também. Você optou por fazer um estágio importante que ia te conselho, depois a disciplina você colocava mais pra frente. Exatamente. Então, assim, a oportunidade quem faz é você, né? E por isso que é importante também você já entrar na universidade e já começar a se proporcionar essas experiências, né? Buscar essas experiências. Porque quanto mais rápido você já direcionar, mais tempo você tem, né? Pra fazer esses ajustes e pra buscar pessoas que possam te enriquecer, assim, que possam compartilhar conhecimentos importantes com você, né? Exatamente. E o trabalho como um herpeto, com um grupo de herpeto, né? Como que funciona, assim? Como é que vocês dois são especialistas nisso? Qual que é a dinâmica, essa dinâmica no dia a dia, né? De você ir pro campo? O que é? Você trabalha só de madrugada, pegando sapo, ouvindo sapo? Só 24 horas mesmo. Ouvindo 24 sapo? horas dá, eu acho que dá. Porque a gente tem metodologias diferentes de amostragem dentro da herpetologia, né? E depende muito do grupo que você vai amostrar ali, né? No contexto que você tá. Então tem gente que a amostragem para crocodilianos e para tartarugas, né? Para os testudines é uma. Para anfíbios é outra, para répteis é outra. E dentro dessas também a gente tem algumas variações dependendo da intenção que você quer ali, do resultado que você quer. E só puxando aí dentro que você tá falando dessa variedade de grupos, na verdade, herpetologia, o grupo de anfíbios e répteis, no geral, eles não deveriam estar juntos. Não, deveriam ser grupos separados, porque a metodologia de campo para anfíbios é completamente diferente de metodologia de campo para répteis. Mas dá um exemplo pra gente dessa situação, dessas duas metodologias que são tão diferentes e estão no mesmo grupo, por exemplo. Estão no mesmo grupo, não. No mesmo é o grupo, né, de eles trabalho. Eles estão no mesmo grupo, né? Anfíbios e répteis, eles estão dentro da herpeto. Né? Da herpeto, isso mesmo. Na verdade, não são só duas metodologias, né? Vai depender da sua intenção. Se você vai fazer um resgate, é de um jeito. Se você vai fazer um inventariamento, é de outro. Monitoramento de outro, por aí vai. Isso, então, por isso que a gente até, né, no começo, a gente falou que é importante você entender a legislação, você entender em que momento que você vai ser contratado para fazer o trabalho, né? Porque as formas de trabalho, exatamente. Até pra você dar sugestões, né? Então, por exemplo, tem quando você precisa fazer um levantamento ali, né, um inventariamento das espécies, se o seu foco for anfíbio, aí são campos noturnos. Você vai em sítios de reprodução, principalmente, né, onde tem a maior atividade das espécies, e vai registrando ali quem que você ouviu cantando, quem que você viu, né? Então é um tipo. Quando o seu foco maior é para inventariamento ali de serpentes, aí você já faz instalação de armadilhas, então isso é mais diurno. No período da manhã você confere essas armadilhas. Então tem uma variação imensa, assim, depende muito mesmo do objetivo do trabalho. Basicamente a diferença entre as duas é de acordo com
o sistema que você vai fazer, na verdade não é o sistema, né? É como eles vivem, né? Então, tipo, vai ser noturno pra pegar as espécies que são noturnas, diurnas pra pegar as espécies que são mais diurnas, e dependendo da espécie, como ela, se ela, igual você deu o exemplo da serpente, as serpentes, elas, você não consegue achar uma serpente andando na rua assim. Pode até achar, mas não é tão simples assim. Você consegue otimizar, né, aplicando a metodologia correta, né? Fazendo com armadilhas, né? Isso, e por aí vai. Isso. Exatamente. Já sapos e pererecas, você vai no brejo, você consegue, você não consegue identificar direito pelo ser noturno, você vai pelo ouvido, né, que é o som. Isso, e ainda tem assim, por exemplo, dependendo do ambiente que você tá, podem ocorrer espécies de anfíbios diurnos, então você tem que ir a campo de dia tentar fazer o registro dessas espécies. Então varia muito, assim, é o perfil tanto do ambiente que você tá e do seu objetivo mesmo, sabe? Por exemplo, quando eu falei da armadilha, né? Se você instala a armadilha lá e vai conferir só no final da tarde, o bicho que você deixou lá, né? Se caiu algum bicho na sua armadilha, vai tostar debaixo do sol, dependendo de onde essa armadilha estiver. Então, às vezes, quando é um inventariamento mais amplo, é 24 horas mesmo em campo. Você vai de manhã, confere, limpa essa armadilha, né? Retira ali possíveis espécies que possam ter caído. Aí de noite você retorna para abrir essas armadilhas, para deixá-las durante toda a noite aberta ou durante toda a tarde aberta. Vai depender muito. Mas é um trabalho, dependendo do que for, não tem hora mesmo para acabar. Tem espécie que começa a cantar em determinado horário, então às vezes você vara a madrugada ali tentando fazer esses registros. Tem espécie, sabe? que só canta no crepúsculo, canta ali meia hora no crepúsculo e não escuta mais. Se você não pegar aquele momento, você nem sabe que ela existe. Exatamente. Ali naquele local. Então, estão crescendo cada vez mais, né, os estudos em bioacústica, justamente para melhorar essas amostragens, sabe? Que você coloca o seu equipamento lá, ele vai monitorar 24 horas para não se perder justamente esses registros que acontecem ali muito pontuais, sabe? Inclusive o congresso de herpetologia que vai acontecer em Campinas esse ano, o foco dele é muito nesses estudos em bioacústica. Importante, né? Até porque tá entrando, não é agora, né? Mas tá entrando de uma forma que já devia ter entrado. Você não precisa, se for para só identificar som, você pode ir por meio deixar várias caixas de som, gravadores, né? O problema é que existe a questão da qualidade técnica de como é capturado esse áudio, né? É muito difícil capturar áudio, tecnicamente. São metodologias complementares, né? Você não pode nem só depender do equipamento, né, para fazer o monitoramento acústico, mas a gente entende que só a busca ativa também, ela fica... Ela te limita, né? Ela te limita. Então são metodologias complementares. E aí dá-lhe horas de campo. E pra quem é cético, por que estudar então anfíbios e répteis? São só bichos peçonhentos, né? Não, na longe verdade, disso. A minoria eu posso estar desatualizada, porque, como eu disse, biologia, ela muda o tempo inteiro, mas são 14 espécies, só 14% das espécies de serpentes são venenosas, né? Ou podem apresentar algum problema, assim. Porque, na verdade, eu falei isso porque é o dito popular, né? Por exemplo, semana no começo do mês, a Log fez uma linha muito legal sobre as mentiras, né? Que são os mitos e verdades no Instagram, um por dia, né? Se eu não me engano. E tinha um lá que é um que eu já escutei muita gente, assim, minha mãe, qualquer pessoa, assim, que é xixi de sapo cega. Hoje. Eu cresci ouvindo assim também. Eu ouvi essa daí assim. Inclusive, ele levanta a perna igual cachorro pra mim já nascer. Exatamente. Mira, né? Ele mira no seu olho. Isso aí é bem legal. Então, assim, por isso que eu brinquei com essa linha de pensamentos. Mas continuando, assim, qual que é a importância real de estudar esses anfíbios e répteis? Primeiro que o herpetólogo ele encontra, assim, né, acho que é o primeiro impacto que a pessoa que quer estudar herpetologia encontra é justamente essa quebra não é paradigmas, é quebra de mitos, né? Porque
toda serpente mata, todo sapo é venenoso, não pode encostar nem em sapo, em lagartixa, porque dá cobreiro. Isso aí, esse daí foi legal, porque até colocando uma coisa pessoal, a Carla falava isso direto, aí eu falei aqui, ó, não é não. A Carla é minha esposa. Não, sim, então tem muita lenda em torno desses dois grupos, né? Então é a primeira barreira ali que você encontra que você precisa quebrar. E a gente vê que a gente sabe, né, que essas histórias, né, essas lendas, elas estão presentes há muitos anos, né? A gente vê aí na Bíblia já a serpente encontra lá como pecado. Então quebrar isso não é muito fácil. É uma das maiores dificuldades que o herpetólogo encontra. Então você vai ver muita serpente, que é as famosas jararaquinhas de jardim, né? Que é do gênero Sibinomorphos, que é extremamente inofensivo. Direto, aí, achei um final de jararaca, matei. É quase que uma lesminha, tadinha. Ela fica lá na dela, bonitinha. Ela não faz diferença nenhuma pra você, né? Mas como que você vira ao mesmo tempo pra essa pessoa que tem, muitas vezes tem criança em casa e fala, olha, não mata. Então a gente ainda não achou o ótimo pra consertar isso. Comecei a viajar aqui nos meus problemas com a herpetologia, eu perdi a sua pergunta. Não, mas você respondeu, na verdade, a importância do estudo, assim, de você fazer como anfíbio e répteis. Essa importância é muito... Então, quebrar isso. Agora obrigada, eu retomei aqui, mas é isso, assim, primeiro você tem essa responsabilidade de quebrar esses conceitos que são formados e são culturais, né? Além disso, são grupos que dão uma resposta da biologia, da ecologia do lugar que eles ocorrem, eles dão uma visão, um parâmetro muito bom. Então a gente não tem espécies de anfíbio ocorrendo em qualquer ambiente. Não é qualquer espécie que vai ocorrer num ambiente que tem uma interferência antrópica grande. Além dessa então a gente chama de espécies bioindicadoras, né? Anfíbios são excelentes espécies bioindicadoras. Além disso, eles são extremamente importantes, tanto anfíbios quanto répteis, né, no equilíbrio ecológico. Eles são reguladores mesmo. Então, se a gente tem aí uma queda muito brusca de anfíbio, a gente, né, assim, um parâmetro comum, a gente vai ter um aumento aí provavelmente de mosquitos vetores, né, de que doenças. É o maior problema, nós estamos tendo aqui dengue, né, e tivemos em outros casos também, ano retrasado, se eu não me engano, ano passado, na região do Rio Doce, devido a isso, né? Isso é um dos cenários. Ao mesmo tempo, serpentes também, que vão controlar a população de ratos, né? Tanto que em cidade é muito comum achar serpente em esgoto, né? Então, se a gente acaba se a gente interfere muito nessas populações, a gente tem consequências aí que, inclusive, vão interferir muito na saúde, né? Nas questões de saúde, em cidades, inclusive. Né? E assim, eu acho que cada grupo tem sua importância, né? Claro. E o mais importante nesse processo do estudo do meio biótico é a gente estudar e conhecer a nossa biodiversidade, né? Cada grupo com a sua importância regulatória dentro do ecossistema, porque as espécies se coexistem, né? Dentro dessa dinâmica toda. E anfíbios e répteis, eles são muito importantes em função de tudo isso que a Bela falou, né? Qualquer grupo, né? Qualquer espécie é importante, mas é bom ressaltar por causa a gente, enquanto herpetólogo, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que fazer também é trazer esse conhecimento para a sociedade. Sim. De que esses mitos acabam por ocasionar a morte de, né, vários indivíduos muitas em função vezes desnecessário, né, dessas na crenças. verdade é sempre desnecessário, né? Porque a gente tem várias soluções, mas na pior das hipóteses lá do cara que tem matei porque tem criança brincando no quintal. Exatamente. Então, acho assim, uma das coisas importantes, assim, da nossa escolha por essa área de anfíbios e répteis também é trazer esse conhecimento, né? É fazer essa educação ambiental mesmo com as pessoas. Até porque duas áreas bem complexas, né? Porque o passarinho é bonitinho, né? O mamífero é bonitinho. Tudo que tem pelo e pena, né? É lindo, maravilhoso. Então tem esse problema aí que... Aí fala que tem escama e gosma. Oxi. Ninguém vai querer. Sal. Mentira, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tem isso daí também, tacar sal. Enfim. E assim,
eu falo que beleza, você gosta muito de anfíbios e répteis, excelente. Agora vai fazer o campo, vai entender a dinâmica pra ver se você dá conta dessa dinâmica. Não, porque já vi assim, que é difícil, né? Eu era a pessoa mais improvável de fazer um campo de herpeto. É por isso que eu falo, assim, é tão importante essa questão do experimentar mesmo, né? Assim, fresca, não colocava o pé na areia, porque tinha nervoso da sensação. Nunca na minha vida eu tinha pisado numa mata à noite. Num brejo podre. Não, nem assim. Eu fui muito pra sítio, muito pra fazenda na minha juventude, né? Na minha infância e adolescência. Nossa, o sol se punha dentro de casa. Nada, jamais. Eu descobri uma outra personalidade, né, dentro. Então, você acho se que descobriu, né? A questão é tem que experimentar mesmo. E às vezes, ao mesmo tempo, você tem todo um fascínio, acha aquilo lindo, acha que vai dar conta, e pode ser o contrário, né, do que foi pra... Sim. Exatamente. E assim, gente, campo, considerando anfíbios que gostam de chuva e água, a probabilidade de você estar sempre molhado é imensa, tá? Então o trabalho é sol, répteis adoram sol, ou seja, Você tá no meio se do tá sol. sol, você tem uma ótima condição de campo, se tá chuva, você também tem uma ótima condição de campo. Então, Ou seja, assim, você tá sofrendo o tempo todo. filho, prepara, porque você vai pegar todas as condições climáticas. Fora as questões secundárias, né? Carro atolando, Nossa. carro quebrando no meio de uma estrada que não tem ninguém ali pra te socorrer. Lembrando que a condição de dia de semana é para humanos, né? Então, não existe sábado, não domingo, existe nem feriado. não existe aniversário da mãe, muitas vezes, né? Exatamente. Isso não só para herpeto, né? Isso pro consultor ambiental pro de modo consultor no geral. Olha só, eu acho que tem gente aí desistindo, desligando o episódio. Porque tá difícil ser biólogo aqui. Mas é muito massa, gente. É um Gente, trabalho muito só massa. de você ter... Você gostar de sofrer, pode brincar. Cada campo é uma experiência diferente. Pra quem não gosta de rotina, é maravilhoso, Cada dia, sabe? né? Cada dia é uma coisa diferente no campo. Eu tive a oportunidade de conhecer lugares dentro da consultoria ambiental que, como lazer, eu jamais cogitaria, e foram surpresas maravilhosas, sabe? O contrário também aconteceu? Sim. Uhum. Claro. Enfim, mas eu acho que pra quem gosta de diversidade e de novos desafios, é um bom caminho. Não, e é uma vivência muito interessante porque você pega situações completamente diferentes uma da outra. Você trabalha com uma questão cultural também, né? Você está trabalhando no Brasil inteiro, em cidade maior, em cidade muito pequena, em vilarejos, então assim... Com diferenças climáticas grandes. Exatamente. Né? Regiões de litoral, regiões mais interioranas. Isso. Região de Pantanal, de Amazônia, Cerrado, né? Olha que coisa linda, né? É maravilhoso, assim. Você tem, né, os seus aspectos negativos como qualquer profissão, assim, mas é muito rico, é muito enriquecedor tudo, porque você aprende muita coisa, muito. Isso é muito bom. O tempo inteiro, sabe? É muito legal. E é muito comum a gente ver aquele colega assim, né, que cansou, não aguento mais campo, vou trabalhar em escritório, daí há 2 anos ele fala, nossa, não aguento mais saudade escritório. de fazer campo. A Ju, A pessoa que adquiriu bruxismo, né? A pessoa aqui, gente, adquiriu bruxismo depois que ela foi pra dentro do escritório. Eu ficava aqui, a Ju ficava assim, nossa, saudade de ir pro campo, saudade de estar... Cheiro de mato. Cheiro de mato. De terra molhada. Quando eu tenho uma oportunidade aqui, você tem que ver, velho. Daí olha pro lado. Quando eu tenho um cliente falou, vai aqui, que a gente vai fazer um projeto lá, vamos apoiar, vamos. Já pega a galocha, já enfia na mala. E pode ter o que for, pode ter reunião importante. Não. E pegando até o gancho no que a Bela falou aí da galocha, a gente tem materiais específicos, né, pra poder trabalhar com essa área. O que é importante. Sim. A galocha, por exemplo, não tem como você sobreviver sem uma, né? Exatamente. Até tem. A galocha até tem, né? Tem gente que gosta de molhar o pé não se incomoda, mas é material base. Você ficar com o pé... Não, beleza. Mas sem galocha ou sem perneira, não. Aí tem que ser tem que ser pelo menos um tênis impermeável, porque você vai entrar numa água uma hora e aí, meu amigo, seu pé vai ficar molhado até o final da noite. Haja Vodol depois pra tratar as micoses. Exatamente. Aí você precisa de pelo menos uma galocha, você precisa de uma perneira,
Lanterna. Ai, lanterna não dá pra sobreviver. Você falar que a pessoa vai sem uma lanterna básico, boa, né? uma lanterna boa, pra que não vai te deixar na mão, e uma reserva. Porque até essa boa pode te deixar na mão, né? Ou então ela pode cair na água. Aí, ó, tem vários equipamentos aí que são equipamentos, nós estamos falando aqui de equipamento básico pra você chegar e... Caderno de campo, isso pra qualquer grupo de fauna, né? Não tem como, assim, eu conheço, né? Não, eu anoto na cabeça, chega no hotel, eu transcrevo. Impossível. Você não vai lembrar de tudo. Então, caderno de campo essencial, a lanterna pra herpetologia, né? Essencial. Gancho também. Às vezes você perde ali, não quer andar com o mínimo de coisas possíveis, você perde um registro porque você não tinha como manusear aquele animal ali pra fazer uma identificação mais específica mesmo, né? Ou pra fazer a coleta dele também. Ou pra fazer a coleta. Sobretudo serpentes, que são bem ariscas, né? E serpente, você tem que levar para laboratório para identificar, né? Você tem que contar escamas, tem que olhar a dentição. Então, não é coisa que você consegue fazer tão fácil em campo. Se você vai realizar a captura de serpentes, por exemplo, o pinção é super importante para você ter a segurança de manejar o animal. Nós temos também, que é importante, capa de chuva, tá, gente? É importante você ter pelo menos uma roupas blusa leves e de preferência impermeáveis, né? Porque a chance de você ficar muito tempo molhada é grande. Um canivete. Canivete é importante para qualquer momento na vida, inclusive, né? O meu chaveiro é um canivete. Eu não tenho canivete aí, tá vendo? Eu acho que isso é uma coisa de biólogo. Eu ando na bolsa, assim. Mas eu sou urbano, né? Eu ando com ferramenta na mochila também, eu sou urbano. Então, você tem um gravador ou um telefone que tenha uma capacidade boa de gravar, né? Às vezes você quer tirar uma dúvida ali de um bicho que você não conseguiu coletar. Às vezes a área que ele tá vocalizando o acesso é impossível, então você grava ali, às vezes é um registro novo, inclusive, né? E hoje com o celular fica mais fácil, né? Facilita bastante. Se a gravação do celular for excelente, se não for, o gravador ele é indispensável. Outra coisa que a gente eu gosto muito de ter um gravador separado, porque eu acho que é importante você não concentrar todos os seus dados num único equipamento. Então, se você vai fazer o registro das fotos no seu celular, não vai usar uma câmera, faça os registros das gravações com o gravador, porque se você perder um ou outro, você perde só uma parte dos seus dados, né? E o gravador, sobretudo, os gravadores que são, até os portáteis menorzinhos, eles são muito bons para poder pegar direcional, pra você poder conseguir tratar esse dado depois, né? Então, um gravadorzinho assim de bolso, se você não vai trabalhar especificamente com bioacústica, você ter um gravador semi-profissional, um profissional, um gravadorzinho de bolso já vai resolver. GPS, lembrar que você tá no mato de noite, às vezes seu ponto de referência de dia, ele não vai aparecer para você. Exato. Aliás, o mesmo ponto a mostrar é completamente diferente à noite, exatamente. Né? Então, GPS também é indispensável. Pilhas para abastecer isso tudo. Equipamentos e mais equipamentos, mas que são das dificuldades que vocês já tiveram em campo, provavelmente foram os que vocês viram que é importante, né? Fico pensando na experiência de ter ido e falar, nossa, deu um problema aqui agora. Eu já tive situação de a pilha da lanterna acabar e aí eu não tinha mais nada. E a lanterna, lanterna recarregável, ela veio até pra melhorar um pouquinho esse gasto de pilha nosso, mas não tem como dispensar, pelo menos deixar lá na reserva uma lanterninha a pilha, porque você não sabe, né, assim, quanto tempo você vai gastar. E a da pilha você tem sempre a opção de repor, da recarregável, como é que você faz? Né? Não tem o que fazer. E se você perde ali uma pilha, já era também. Em algum momento você vai tirar pra poder, sei lá, deu um problema e caiu, acabou. Exatamente. É importante ter também saquinhos de coleta, né? Para anfíbios a gente coleta os animais em sacos plásticos e para répteis a gente coleta os animais e maneja eles, né? Leva, transporta até você fazer todo o processamento dos bichos em sacos de contenção. Isso de pano. É o mais legal disso tudo, você consegue achar tudo aqui na Log, né? Isso mesmo. Entra tudo, tem lá tudo no site lognate.com.br para quem precisar comprar, porque esses equipamentos todos são importantes. Exatamente. E principalmente qualidade, né? O problema de qualidade que tem. Que a gente vê aí, igual vocês estão comentando, que talvez seja um problema em campo, você só vai ver em campo e aí já era. Exatamente. Na hora que você tá lá na situação, o material tá te deixando na mão, né? E a gente trabalha sempre com o compromisso de ter qualidade nos produtos.
E puxando até a linha do que a Bela disse sobre a questão da bioacústica, a gente está com um produto super importante no desenvolvimento de pesquisa de bioacústica, que é o Song Meter. Que legal. A gente tem representação da empresa aqui no Brasil, então a gente está trazendo equipamentos com alta tecnologia para facilitar e para aprimorar, né, essa coleta de dados aí e o desenvolvimento da pesquisa em campo. É, bem legal. Bom, eu queria agradecer bastante aqui, o papo foi muito legal, acho que deu para as pessoas, a gente deu uma boa introdução do que vai ser essa série sobre as profissões, e além disso falamos um pouco do que é ser um herpetólogo. Não é fácil, eu acho que nenhuma da biologia vai ser fácil, o herpetólogo talvez sofre um pouquinho mais aí, viu? Veremos. É contestável, assim, se você falar isso pra um profissional de qualquer outro grupo, vai bater o martelo ali. Espera chegar o pessoal de Entomo. A briga é boa. A briga é ótima. Espera o pessoal de Entomo começar a falar, trabalhando com barbeiro. Aí a gente vai ter com besouro, quer dizer. Aí a gente vai fazer essa comparação. A gente faz uma disputa. Não, eu queria agradecer a Ju. Obrigado, Ju, por ter voltado aí. Não voltado não, né? A gente já pegou um intervalo de um episódio, a gente fica falando como se você tivesse sumido. Como se tivesse desaparecido, gente. Foi uma pausa de um intervalo só, que eu estava de licença médica, eu não pude comparecer. Mas obrigado pelo papo de hoje. Foi ótimo. Eu amo falar sobre isso, né? Orgulhosamente, quando me perguntam qual que é a sua profissão, eu falo sou bióloga. Eu amo essa área, eu amo fazer isso. Então, eu fico muito feliz de poder falar e eu acho que de entusiasmar as pessoas também a entrarem pra essa área, porque tem muita coisa boa que dá pra fazer, né? Nossa, como tem. E também gostaria de agradecer a Bela, Isabela França. Eu chamo de Bela aqui na intimidade, tem até com problemática, mas Isabela, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Foi ótimo a conversa, deu pra gente entender. Espero que o ouvinte também consiga entender, né, qual que é essa proposta. E se tiverem alguma dúvida, você que chegou até aqui, entra lá no nosso site, o bionote.com.br, tem o formulário de contato, ou você pode mandar um e-mail pra gente para contato@bionote.com.br, que nós vamos ter o prazer de esclarecer. Nós temos duas herpetólogas aqui com bastante conhecimento, experiência, então acho que vai ser um prazer para todo mundo responder, e se a gente não conseguir responder, a gente passa por um especialista. Com certeza, isso. E vai evoluindo, né? Isso. Eu queria, antes de finalizar, só lembrar aqui que o caderno de campo, você pode escolher o seu caderno de campo na nossa linha B-Nature. Verdade. Que é a linha que a gente desenvolveu, onde 10% da venda bruta é destinada para os projetos de conservação selecionados, e você consegue ter essas informações no nosso site. Atualmente a gente tem auxiliado 3 grandes projetos, que são os projetos do Onça Fari, que é o projeto de conservação de onça pintada, o Lobos da Canastra, que através do Instituto Procarnívoro desenvolve ações de conservação dos lobos-guará, e também a SAVE Brasil, que é responsável por inúmeros projetos de conservação de aves no Brasil inteiro. E essa linha AB-Nature, ela é linda, maravilhosa, eu acho que vocês podem entrar lá, é bem legal, tem vários projetos e ainda tem outros vindo, né? Então... Isso, tem muita novidade chegando, e a gente sempre trabalha com o ciclo produtivo consciente, então utilizando menos recurso possível. Então a gente trabalha com produtores locais pra gente fomentar a economia local, a gente trabalha com folhas de papel reciclado, e a gente trabalha com impressão, onde a gente consegue consumir o mínimo de água possível para poder fazer as capas do caderno. Isso é importante. Para fechar esse merchan, a Log, o Bionote é um podcast que dá Log, né? E você que não conhece ainda, nunca acessou e não sabe falar nunca ouviu falar da Log, entra lá www.lognature.com.br. Lá você vai conseguir ter toda a lista de materiais. Eu acho que se você tiver algum material que você precisa e não está naquela lista, entre em contato aqui também. Vai ter vários consultores, inclusive a Bela é um dos consultores que vão conseguir ajudar você a chegar nessa linha, qual material que vai ser preciso, né? Se a gente vai precisar importar, alguma coisa assim. Então, entre em contato mesmo. Então, não deixe de entrar em contato aqui, tanto no canal de vendas da Log ou pelo site. E para você que quer acompanhar algumas novidades, que é super legal, eu até comentei aqui durante o episódio sobre os mitos, né? Do 1º de abril, né? Que foi a brincadeira da mentira. Tá lá nas redes sociais da Log. É Log_Nature no Instagram. Log Materiais no Facebook e Log Nature
Rachel no LinkedIn, beleza? E aí a gente conta agora com esse novo projeto de falar sobre profissões, e no mês que vem a gente volta falando sobre uma profissão. Qual que vai ser? O próximo vai ser sobre peixes, ictiólogos. Aí, tá vendo? Mais uma, pra gente ver quanto que sofre. Mais um molhado, mais gente que fica molhado. Ah, não, aí esse eu posso falar. Aí só fica na lagoa de boa, não. Ictiólogo é manso, mentira. Mentira, brincando. E eu gostaria de agradecer você, então, ouvinte, que veio até aqui, e contamos com vocês no próximo episódio, na última quinta-feira do mês. Até lá! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.